Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Tech Concursos. Eu sou Levi Moscovitz. Aulão de hoje, pessoal, vamos trabalhar com os crimes contra a organização do trabalho. Você que tem interesse em alguma carreira trabalhista, saiba que fatalmente um desses crimes estará em seu edital e muito provavelmente estarão também em sua prova. Então, trata-se de uma preparação que ela deve ser inteligente, sabendo qual é o rumo que normalmente costuma tomar o examinador no momento de elaborar uma prova que cai direito penal na carreira trabalhista, tá? De todo modo, ainda que você não faça a área trabalhista, saiba que diversas outras provas já cobraram os temas que aqui nós iremos trabalhar, principalmente provas envolvendo tribunais federais, e o objetivo da gente é sempre conduzir você ao seu sucesso, tá bom? Lembre-se sempre que se você tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, manda sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, sua questão, eu quero estar com você até o fim. Combinado? Então me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então separa seu caderno, separa sua caneta, separa sua água e vambora trabalhar com os crimes contra a organização do trabalho. Vamos nessa, galera. O primeiro crime que a gente trabalha é o crime do artigo 197 do Código Penal, atentado contra a liberdade de trabalho. Basicamente, você vai perceber que a conduta aqui em si recairá naquele que, mediante emprego de violência ou grave ameaça, queira obrigar ou queira impedir alguém a realizar determinado ofício. Simples assim. Então imagine que uma determinada pessoa é músico, certo? Uma determinada pessoa é músico. E é um músico de muito sucesso, que ele faz sucesso naqueles barzinhos, né? Aquele barzinho que toca voz e violão. E o cara do lado, velho, diz, rapaz, eu tô perdendo clientela por causa desse cara. Chega pra esse cara e diz assim, ó, meu irmão, se você vier aqui de novo na próxima semana pra tocar o seu violão e cantar, você vai ver o que eu vou fazer com você. Pronto. Você entendeu mais ou menos qual é a ideia, né? Então a ideia do crime é exatamente essa. É basicamente você sempre com emprego de violência ou grave ameaça, né? Obrigar, né? Ou ainda impedir alguém a realizar determinado trabalho, ofício ou ainda profissão. Tá certo? Já entendeu a manha? Vamos pro crime. 197 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Você vai perceber que os crimes que nós iremos trabalhar, em quase sua totalidade, você terá emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Essa é a regra. Tá? Essa é a regra. Então observe que se a questão disser que foi uma sugestão, uma recomendação, ora, isso aí, né, isso é fato atípico. Para configurar crime, existe ocorrência de violência ou grave ameaça. E que, Levi? Exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Pronto, essa é a regra, tá? Detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Vamos lá, galera. Lembre-se que se a pena máxima é inferior a 2 anos, é de competência do Juizado Especial Criminal, onde poderão ser aplicadas as chamadas medidas despenalizadoras, previstas no artigo 74 e 76 da Lei 9.099 de 95, que nada mais é do que a composição civil dos danos e ainda a transação penal, tá certo? E ainda, pessoal, é preciso que nós falemos que o sujeito que empregar de violência para alcançar algum dos objetivos que aqui eu falei, ele também responderá pelas penas vinculadas à violência. Portanto, se ele fizer isso batendo em alguém, ele vai responder pelo crime e também responderá pela lesão corporal que provocar. Combinado? Vamos lá, galera. Vamos à classificação doutrinária, que é importante. Sujeito ativo, Levi. Quem é que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode vir a praticar esse crime, tá? Não se exige uma qualidade específica do agente. Sujeito passivo. Levi, quem é que vai ser vítima do crime? Galera, quem vai ser vítima do crime é exatamente o trabalhador, né? No seu sentido lato, ou seja, no seu sentido amplo. Ora, o trabalhador. Qualquer trabalhador, né? O trabalhador que será obrigado a fazer ou ainda deixar de exercer uma função, tá? Objeto jurídico. Pergunta, Levi, qual é o bem jurídico aí atingido? É a liberdade de trabalho, meu amigo. Você pode trabalhar com o que você quiser, desde que, obviamente, você cumpra com os requisitos exigidos para aquilo que você almeja, né? Então, liberdade de trabalho. Objeto material, a que ou a quem recai a conduta? A conduta recai exatamente sobre o trabalhador, né, pessoal? Sobre o obreiro, né? Terá de suportar isso.
Elemento objetivo e subjetivo. Você que já segue o TEC já sabe. Vamos analisar o tipo. O que é constranger, gente? Constranger é obrigar, ou seja, constranger é retirar o livre-arbítrio. Constranger nada mais é do que você retirar a capacidade que o indivíduo tem de decidir a própria vida. Então, quando se fala constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, significa dizer que você vai empregar de violência ou grave ameaça para obrigar algum comportamento de alguém. Seja para fazer algo, seja para não fazer algo. Entenda a violência aqui no seu contexto amplo, tá, galera? Violência, ela é uma violência de porrada, tiro, chute, pontapé, facada, o que você quiser, tá? E grave ameaça, como você já viu aqui em algumas oportunidades, nada mais é do que uma promessa de mal injusto e grave para alguém, tá? Ou seja, vou lhe matar, vou bater em você, vou bater em sua família, tá bom? Então é nessa linha. Elemento subjetivo, eu quero saber, minha cá, Levi, a conduta é dolosa, culposa? Lembre-se sempre que só há crime culposo se a lei expressamente disser. Dentro dessa lógica, pessoal, lembre-se que a conduta que aqui me refiro é uma conduta dolosa. Vamos para a classificação doutrinária. Portanto, trata-se de um crime comum, porque, Levi, porque não se exige uma qualidade específica do agente para fins de praticá-lo. Trata-se de um crime material, porque exige-se a ocorrência do resultado naturalístico, ou seja, exige que o indivíduo, de fato, não consiga exercer as funções de acordo com o seu livre-arbítrio, ou seja, a violência ou grave ameaça deve ser capaz de impedir o cara fazer o que ele quer fazer dentro da liberdade de trabalho, tá? De forma livre, por quê? Porque a lei não exige uma forma de praticar, né? Trata de um crime comissivo, por que, Levi? Porque é um crime que você tem que sair da sua inércia para os fins de praticá-lo. Trata de um crime permanente via de regra, exatamente, pessoal, em razão dessa segunda parte aqui, ó. Meu amigo, olha só, gente. Você concorda comigo que eu posso ameaçar alguém? Eu não dei o exemplo lá do músico? Ó, meu amiguinho, se eu lhe ver aqui sexta-feira, você vai ver o negócio que vai acontecer com você. Ou seja, concorda comigo que enquanto aquela grave ameaça surtir efeito no indivíduo, o indivíduo não se apresentar para trabalhar, estamos ali concordando que a consumação se prolonga no tempo? Ora, se a consumação se prolonga no tempo, falamos que se trata, via de regra, de um crime permanente. Entretanto, a doutrina também admite as hipóteses de crime instantâneo, tá? Crime de dano, exatamente pela ocorrência de dano que deve ocorrer ao bem jurídico do indivíduo para fins de consumação do crime. Um crime unissubjetivo, como já sabe, um único sujeito que pode praticar esse delito, não se exigindo concurso de pessoas. Mas você vai ver que dentro desse rol aqui vai ter crime que vai se exigir concurso de pessoas. Tá, gente? São chamados crimes de concurso necessário, crimes plurissubjetivos, tá? Mas esse é unissubjetivo. E crime plurissubsistente, você já sabe, plurissubsistente, vários atos, admite o fracionamento do iter crimes e por essa razão admite tentativa. Belezinha? Tranquilinho? Sigamos, galera. Olha a forma qualificada. Lembre-se, vi como é que eu identifico um crime qualificado? Uma conduta mais grave, sempre uma pena maior. Como é que eu identifico uma causa de aumento de pena, que também pode ser chamada de majorante? Olha, aquela pena será acrescida de uma fração, tá? Forma qualificada. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Observe você, pessoal, que aqui é o seguinte, ó. Abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho. Muito simples isso, né? Ó, você vai abrir hoje sim, você vai fechar hoje sim, tá? Ou participar de paralisação de atividade econômica. Observe você, pessoal, que o que vai caracterizar o crime é isso aqui, ó. É esse o ponto, tá? Detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa correspondente à violência, seguindo exatamente aquela mesma regra que eu comecei lá no começo, no começo é fogo, né, gente? Que eu comecei a tratar no início do artigo. Belezinha? Tranquilinho? Ficou com alguma dúvida? Vai no meu Instagram, @Levi Moscovitz, e conversa comigo. Vamos nessa, galera. Vamos para o próximo crime, crime do artigo 198. Olha só. Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. Grave bem essa expressão aqui, ó, que isso aqui cai em prova, tá? Artigo 198. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. De novo. Lembra que eu lhe falei que a gente vai perceber muitas vezes que o crime para ser praticado ele deve ter violência, grave ameaça ou fraude? Bora lá. A. Celebrar contrato de trabalho ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Bora lá, galera. Olha só. Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho é você obrigar alguém, mediante violência ou grave ameaça, a celebrar contrato de trabalho. Ah, meu amigo, você não vai trabalhar para mim, não? Vai sim, você vai trabalhar nesses termos que aqui estão. E você que não trabalha, para você ver, tá?
Agora, essa segunda parte, galera, ó, a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima é o que a gente chama de boicotagem. Ou seja, você, com emprego de violência ou grave ameaça, sempre, lembre-se disso, você vai retirar alguém da linha produtiva da atividade econômica. Pô, meu velho, é fogo. Imagine tem um cara lá que trabalha lá e você diz assim, oi, ó, daquele ali você não compra não, viu? É. Isso é muito comum, pessoal, quando a gente fala em milícia, né? Isso é muito comum, inclusive, ó, aquele ali, ó, você não vai comprar não, você vai comprar desse daqui, tá? Detenção de 1 mês a 1 ano vai seguir a mesma regra, né? Juizado especial criminal, mesma coisa que eu falei lá. Além da pena correspondente à violência, como eu já te alertei. O sujeito responde em concurso de crimes, tá? Classificação doutrinária, vamos lá, galera. Sujeito ativo, quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa pode praticá-lo, tá? Sujeito passivo, Levi. Quem é que vai ser vítima desse crime? Velho, ou o trabalhador, né? Ou ainda o empresário, né? Que efetivamente, né, terá ali a, terá a condição de vítima como da chamada boicotagem violenta, tá? Objeto jurídico, bem jurídico envolvido, Levi. Liberdade de contrato ou ainda de atividade econômica, tá? Objeto material vai recair em quem? No trabalhador e no empresário, são os que vão sofrer, né? A conduta. Elemento objetivo, vamos olhar o tipo, você vai perceber que é bem parecido com o outro, mas com uma outra circunstância. Ali a gente falava de liberdade de trabalho em si, né? E aqui a gente fala de contrato-trabalho, tá? Tá bem parecido, né? Constranger, você já sabe, é obrigar, retirar o livre-arbítrio. Com violência ou grave ameaça, você já sabe, violência de qualquer maneira, né? E grave ameaça, promessa de mal injusto e grave, e aqui a finalidade dele, ó, isso aqui, ó, meu irmão, ó, pano. Isso ou isso, tá? Elemento subjetivo, gente, é o dolo, né? Lembre que só a conduta culposa se a lei expressamente fizer menção a isso. E vamos à classificação doutrinária. Crime comum, porque você já sabe, não se exige qualidade específica do agente para os fins de praticá-lo. Crime material, porque o resultado naturalístico precisa acontecer para fins de sua consumação, ou seja, exige que o indivíduo realmente não celebre ou ainda que se comprove que a pessoa não adquire, né, ou não fornece a outrem, né, a questão da matéria-prima, tá? De forma livre, porque a lei não impõe uma forma dele ser praticado, pode ser praticado de qualquer jeito. Comissivo, por quê? Porque exige que o indivíduo saia da sua inércia para praticar. Instantâneo ou permanente a depender da hipótese. Isso aqui é importante, galera, pelo seguinte, ó, pode ser instantâneo se eu disser, meu amigo, ó, celebra aqui agora o contrato de trabalho. Uma vez celebrado em razão do medo, né, diante do emprego de violência ou grave ameaça, é um crime instantâneo. Aconteceu, consumou, já era. Mas, quando eu falo não fornecer ou não adquirir de outra em matéria-prima, observe, enquanto você não fornecer, o crime está se consumando durante o tempo. Isso aqui chamamos de crime permanente. Portanto, a primeira parte entende ser um crime instantâneo, a segunda parte um crime permanente. Ou seja, enquanto durar esse boicote, o crime estaria ali se consumando repetidamente, tá? Crime de dano, por que, Levi? Crime de dano, porque na realidade exige-se a ocorrência de dano para fins da consumação, bem jurídico, né? Unissubjetivo, já te expliquei, um único sujeito. Não se exige concurso de pessoas para os fins de praticar o delito e plurissubsistente. Plurissubsistente, vários atos, admite fracionamento do intercrimes e por essa razão admite o que, galera? Tentativa. Você vai chegar na sua prova, vai me ouvir falando desse jeito. Desse jeito. Belezinha? Tranquilinho? Próximo delito, galera. Atentado contra a liberdade de associação. Observe. Eu só tô mudando aqui, os crimes aqui, eles só vão mudar a base. Ó, o 99. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. De novo. Foi o que eu te disse. Nos crimes contra a organização do trabalho, deve-se ouvir falar em fraude, violência ou grave ameaça. A participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional. Pronto, é basicamente você coagir alguém a se associar ou se retirar de associação ou sindicato. Tem alguma dúvida em relação a isso daqui? Não. O que é que vai configurar o crime, Levi? Isso. Observe que os crimes, pessoal, eles terão basicamente a mesma estrutura. Aqui a gente só viu a mesma estrutura, tá? Pena de detenção 1 mês a 1 ano é exatamente igual ao outro.
Competência do que, Levi? Pena inferior a 2 anos é juizado especial criminal, além da pena correspondente à violência, caso ela seja empregada. Então, se o sujeito emprega de violência e provoca a lesão corporal, responderá também pela lesão. Beleza, rapaz, se não beber água, o negócio trava. Vamos lá, gente. Sujeito ativo. Vem cá, Levi, quem é que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa pode praticar esse crime, tá? Sujeito passivo. Velho, quem é o sujeito passivo? Basicamente, né, o trabalhador ou ainda o sindicalizado ou associado. Perfeito? Objeto jurídico, Levi, qual é o bem jurídico aqui atingido? Basicamente a liberdade de associação, né, velho? Pô, brother, você tem direito de se associar, se sindicalizar se você quiser. Ninguém pode te obrigar a isso, não. Objeto material, a que ou a quem recai a conduta? Ao trabalhador ou ao sindicalizado ou associado da associação profissional. Elemento objetivo, analisando o tipo, observe como quase todos são iguais, pessoal. Você só vai memorizar o bem jurídico que está sendo atingido. Se você memorizar isso, você não vai errar nada nunca. Tá? Esse é o macete que eu quero te mostrar. Memorize o bem jurídico, porque o resto da conduta, elas serão bem parecidas. Pelo menos até aqui é tudo isso que você tá vendo, tá? Constranger, já sabe, obrigar alguém, coagir alguém. Aqui, com emprego de violência ou grave ameaça, violência, qualquer tipo, qualquer natureza, tá? Ou grave ameaça, promessa de mal injusto, aqui, Levi. A participar ou deixar de participar de sindicato, associação profissional, ponto. Tenho que discorrer mais. É tudo muito parecido com o que nós vimos. Por isso que eu quero que você, galera, memorize exatamente essas partes. Ó. Um a gente viu a realização de ofício, outro a gente viu a celebrar contrato de trabalho ou ainda o boicote. Agora a gente está vendo a liberdade de associação. Então é só você memorizar, velho. É os bens jurídicos, separa ele direitinho que você não vai errar nada. Tá? Elemento subjetivo. Qual é, Levi? Dolo, de novo. Dolo, de novo. Né? Sigamos. Classificação doutrinária. De novo, ó. Crime comum, por que, Levi? Porque qualquer pessoa pode praticar, isso aí vai bater no seu ouvido e você vai lembrar de mim o tempo inteiro, tá? Trata-se de um crime material porque existe a ocorrência do resultado naturalístico para os fins de consumação, trocando em miúdos, é necessário que o indivíduo de fato participe ou deixe de participar do sindicato. A forma livre, né? Ou seja, a lei não exige uma forma que você pratique esse fato, você pode praticar ele de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Comissivo, porque existe que o indivíduo sai de sua inércia para os fins de praticá-lo. Instantâneo permanente a depender da hipótese, seguindo exatamente a mesma regra, né? Seguindo exatamente a mesma regra. Quando você obriga alguém a participar, participou, acabou, consumou-se o crime. Agora, quando você efetivamente obriga o indivíduo a deixar de participar, proibindo que ele retorne, trata-se de um crime permanente. Por isso que se diz a depender da hipótese, pode ser instantâneo ou permanente. Crime de dano, porque depende da ocorrência de dano para os fins de sua consumação. Unissubjetivo, porque Levi, porque existe tão somente um único sujeito, não se dividindo concurso de pessoas. E plurissubsistente, de novo, galera, plurissubsistente, vários atos, admite fracionamento do intercrimes e, portanto, admite o que, pessoal? Tentativa. Belezinha? Tranquilinho? Olha lá. Paralisação de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem. Observe. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa ou coisa. Primeira coisa que você vai dizer, Levi, direito do sujeito fazer greve? É, mas não é direito fazer bagunça. Você pode fazer greve? Pode, claro, é um direito. Agora, o que você não pode é utilizar de violência contra a pessoa ou contra a coisa. O que não pode é o sujeito chegar no estabelecimento empresarial e cobrar tudo. Aí o sujeito vai estar sujeito a praticar esse delito que aqui estamos conversando. Então, bote aí bem claro suas anotações. O direito de greve, ele existe? Existe, sem dúvidas ele existe. Agora, o que você não pode é empregar de violência contra a pessoa ou contra coisas no exercício do seu direito de greve. Então, assim, minha mãe é viva, graças a Deus, minha mãe sempre me disse, meu filho, não confunda a liberdade com libertinagem. Não sei se você já ouviu falar nisso também. Minha mãe sempre me disse isso até hoje, eu velho aqui, tá? 35 anos no juízo. Minha mãe me disse, meu filho, ó, não confunda a liberdade com libertinagem. O que é que minha mãe quer dizer? Minha mãe quer dizer, meu filho, você tem o exercício de um direito, mas você não pode abusar disso. Combinado?
Detenção de 1 mês a 1 ano, além da multa correspondente à violência. Mais uma vez eu falo pra você, galera. Ó, competência de onde, gente? Abaixo de 2 anos é onde? Já é crime. Além da pena correspondente à violência, se o sujeito emprega de violência e praticou uma lesão corporal, ele também responderá pelo crime de lesão corporal. Agora, qual é a manha aqui desse crime? Você concorda comigo que se é uma suspensão ou um abandono coletivo, vai se exigir um coletivo. E esse coletivo, a lei exige que seja de pelo menos 3 empregados. E aí você lembra, Levi, se a lei exige uma quantidade mínima de pessoas, o crime ele é unissubjetivo? Não, porque unissubjetivo é uma única pessoa, ele é plurissubjetivo, também chamado de crime de concurso necessário. Não disse que a gente ia achar aqui também? E mais uma vez chamando a atenção, sempre com emprego de violência, tá? Sujeito ativo, Levi, quem é que pode praticar esse crime? É qualquer pessoa? Não, gente, porque eu não posso fazer uma greve se eu não sou da categoria, concorda? Só vai fazer a greve quem é empregado. Tá? Sujeito passivo. O sujeito passivo, gente, pode ser alguma pessoa, né, que esteja lá, né? Ou ainda, de algum modo, estabelecimento prisional, né? Prisional? Falei prisional, gente, desculpa, era empresarial. Ah, prisional, ó. Desculpem, pessoal. É a cabeça do sujeito que a essa hora já tá ficando doida. Ó, eu botei acento, tô ficando doido, desculpa, viu? Estabelecimento empresarial, tá? Depende, né? Efetivamente, se a violência for contra a pessoa, ok. Contra a coisa, o estabelecimento que ali está. Vamos lá. Objeto jurídico. Levi. E aqui, Levi, qual é o bem jurídico que eu estarei atingindo? Sem dúvidas, galera, a organização do trabalho. Porque, velho, você efetivamente pode fazer a sua greve, você não pode quebrar tudo, nem bater nos outros. Pronto. Objeto material, a que ou a quem recai a conduta, já falamos, a pessoa, estabelecimento, de novo falando prisional, ó, estabelecimento empresarial ou ainda alguma outra coisa que o indivíduo venha a efetivamente empregar de violência, tá? Elemento objetivo, vamos olhar o tipo, observe, participar. Você não precisa motivar, você não precisa instigar, você não precisa só participar, só tá ali. Agora, para configurar o crime, você precisa participar praticando violência. Se você tá ali de boa, você não pode efetivamente ter nada contra si. Agora, se você pratica violência contra a pessoa ou coisa, você cai no artigo 200, tá? Elemento subjetivo. Qual é o elemento subjetivo aqui, galera? O dolo. Né, o dolo. Perfeito? Vamos para a classificação doutrinária? Vamos nessa? Olha lá. Trata-se, portanto, de um crime próprio. Por que um crime próprio, Levi? Porque existe uma qualidade específica do agente para os fins de praticar esse delito. Portanto, sabemos que exige-se que a pessoa seja empregado, né? Crime material, por quê? Porque exige-se que efetivamente a violência contra a pessoa ou coisa seja praticada para os fins de sua consumação. Crime de forma livre, por quê? Porque você pode praticar ele de qualquer jeito, essa violência pode ser de qualquer forma. A lei não exige uma forma a ser praticado. Comissivo, por quê, Levi? Porque exige que você saia da sua inércia para os fins de sua prática. Trate de um crime instantâneo, ou seja, praticou a violência nesse contexto, o crime já está consumado, não há que se falar em consumação se prolongando no tempo. Trata-se de crime de dano, o que significa dizer? Significa dizer, pessoal, basicamente que, nesses casos em específico, nós teremos a ocorrência de dano para os fins de consumação ao bem jurídico, tá? Aqui, gente, plurissubjetivo, portanto, também pode ser chamado de crime de concurso necessário. Crime de concurso necessário e ainda plurissubsistente, pluralidade de atos, admite fracionamento do intercrimes e, portanto, admite o quê, galera? Admite tentativa. Belezinha? Tranquilinho? Olha a manha de prova, pessoal. Nesses casos aqui, a competência para processo e julgamento é da Justiça Federal. Por quê? Porque envolve o interesse coletivo de trabalho. Tome nota. Crime do artigo 200, até agora, foi o único crime que nós vimos. Não é o único, tá? De todos, mas até agora foi o único crime que chama atenção para o fato de que é de competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109 da Constituição Federal. Belezinha, galera? Tranquilinho? E observe que tudo você tem emprego de violência ou grave ameaça ou ainda você verá fraude. Ponto. E aqui é mais simples ainda. Participou sem quebrar nada, sem bater em ninguém? Direito de greve. Agora, mais do que isso, efetivamente, você não pode fazer. Belezinha, galera? Tranquilinho, show de bola. Artigo 200 aqui. E você já sabe, né? A gente tem que resolver uma questãozinha para te mostrar como isso cai em prova. É sempre importante a gente ver isso, fazer uns exercícios de fixação, bater o olho, matar a questão e seguir conversando. Vamos nessa? Tá aqui, galera, uma questãozinha para você, né?
questão da carreira trabalhista, que é o que mais cai questões nesse sentido. Lembrando que nesses casos, observe que você vai dar o pausezinho aí, vai responder a questão e depois vai voltar comigo. Vai. Respondeu, galera? Belezinha? FGV, TRT da 13ª Região, técnico judiciário policial judiciário do ano de 2022. Geraldo, esgotado com intenso e cansativo trabalho realizado em empresa siderúrgica, bem como desanimado com seus ganhos financeiros, pois não permitem viver os momentos gloriosos compartilhados por seus amigos nas páginas das redes sociais curtindo a vida. Observe bem o examinador como foi criativo. Resolve, após uma noite de insônia e revolta, iniciar uma greve, impedindo, para tanto, mediante grave ameaça de dar uma surra, que seus colegas ingressassem na empresa e pudessem trabalhar. Você pode iniciar uma greve? Pode, claro. Você pode participar de uma greve? Pode. O que você não pode é ameaçar os outros e impedir que eles trabalhem. O que você não pode é quebrar tudo dentro da empresa ou ainda bater em pessoas. Isso você não pode fazer. Na hipótese, a indagação Geraldo cometeu crime de atentado contra a liberdade de trabalho previsto no artigo 97 do Código Penal, a resposta correta é só pensar. Crime de atentado contra a liberdade de trabalho, ou seja, a liberdade de trabalho é você ter o livre-arbítrio de você exercer uma determinada função ou ainda ir trabalhar ou não ir trabalhar. Concorda? Se você é coagido mediante grave ameaça, meu amigo, para que você não entre na empresa, ora, você vai concordar comigo que sim, existe a prática delitiva do artigo 197. Então, alternativa A está errada, né? E ele diz assim: uma vez que o tipo penal exige para a caracterização emprego de violência ou grave ameaça para forçar alguém a aderir ao movimento, sendo certo que Geraldo usou apenas de grave ameaça, gente. Ou um ou outro, né? B. Geraldo não comete crime de atentado contra a liberdade de trabalho, uma vez que o referido crime de concurso necessário. Geraldo não conseguiu convencer seus pares a aderir ao movimento. Errado, gente. O crime do artigo 97 não é de concurso necessário. É um crime unissubjetivo. Lembra que eu sempre falo aqui, gente? Opa isso, velho. Tá vendo você? Unissubjetivo. Precisa tão somente de uma pessoa para os fins de praticá-lo. Tá vendo como a classificação doutrinária é importante? C. Geraldo agiu em estado de necessidade, que é excludente de licitude. Estado de necessidade de quê, gente? Pelo amor de Deus, não cumpre os requisitos lá do artigo 24 do Código Penal. Qual é aí o perigo atual? Né? Letra D. Geraldo cometeu, sim, crime de atentado contra a liberdade de trabalho, previsto no 97 do Código Penal, uma vez que logrou êxito em constranger seus colegas de trabalho mediante grave ameaça não trabalhar naquele dia, gabarito. Sim, Geraldo cometeu crime de atentado contra a liberdade de trabalho em concurso formal, nos termos do artigo 97 na forma do 70, pois mediante uma ação praticou 2 ou mais crimes idênticos. Errado, pessoal. Trata-se de um único delito. Perfeito? Portanto, gabarito alternativa, letra D de dado. Ficou com dúvida, já sabe, vai no meu Instagram, @LeviMoscovitz e conversa comigo. Vamos lá? Mais uma para você. Vai. E aí, resolveu? Vamos nessa? FGV, TRT da 13ª Região, Analista Judiciário Oficial de Justiça Avaliador 2022. Determinada categoria profissional não tem sindicato. Existe uma associação criada por profissionais dessa categoria para a defesa de interesses comuns. Jefferson se desliga dessa associação e passa a uma nova associação que objetiva reunir profissionais da referida categoria. Em seguida, passa a enviar correspondência para que os associados da primeira entidade sugerindo que abandonem a mesma e ingressem naquela que ele criou. A conduta de Jefferson. A primeira pergunta que você tem que fazer é: em algum momento aí você viu emprego de violência ou grave ameaça, gente? Se você não viu emprego de violência ou grave ameaça, você já sabe que se trata de uma conduta atípica, ou seja, a conduta não é criminosa. Viu a manha de prova aí? A manha de prova é essa, é você identificar se a conduta é típica ou ela não é típica. Esse é o ponto que eu queria chamar a sua atenção. Belezinha, galera? Tranquilinho? Vamos lá, vamos para mais uma. Paralisação de trabalho de interesse coletivo, isso é importante. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Observe que aqui a pena já é maior. E aqui, pessoal, o grande X da questão é que aqui nós não estamos falando de violência ou grave ameaça. Observe que nós falamos até agora. E por que esse crime aqui ele é diferente? Porque aqui envolve um interesse público maior, né? Então, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Velho, imagine o seguinte. Todas as vezes que nós falamos em greve, nessas circunstâncias, exige-se um mínimo de efetivo para que não se interrompa o trabalho.
Por quê, velho? Porque aquilo dali, observe você, vai beneficiar uma sociedade inteira. Imagina a construção de hospital, a reforma de hospital, a reforma de escola, não é? Então, nesse caso, o tipo penal do 201, ele vai trazer algo a mais, algo além. Ou seja, meu amigo, você quer fazer seu movimento? Faça. Agora tem que ter um mínimo de pessoas trabalhando. Tá certo? Dentro dessa lógica, você já sabe, né? Abandono coletivo de trabalho, estamos falando de um crime plurissubjetivo. Beleza? Sujeito ativo, Levi, quem é que pode praticar esse crime? É qualquer pessoa? Não, gente, é o empregado, né? É o empregado. Ó. Sujeito passivo, quem é o sujeito passivo aqui, Levi? É o Estado, pessoal. É a sociedade. Porque, meu irmão, é a sociedade que vai tomar essa porrada aí. Um hospital que deveria servir a toda a sociedade não vai servir, né? Objeto jurídico. E aí, Levi, qual é o objeto jurídico aqui que a gente pode trabalhar? Sem dúvidas, tá? A organização do trabalho, tá? Objeto material. Levi, a que ou a que recai essa conduta? Recai exatamente, pessoal, sobre a obra ou serviço de interesse coletivo, tá? Elemento objetivo, vamos lá? Basta que você participe dessa suspensão ou abandono coletivo de trabalho que provoca a interrupção da obra ou do serviço de interesse coletivo para fins de configuração desse delito. Ou seja, quer parar? Pare. Agora você tem que parar e deixar o mínimo, né, de efetivo no trabalho. Elemento subjetivo, dolo. E vamos à classificação doutrinária. Trata-se de um crime próprio, por quê? Porque existe uma qualidade específica do agente para o fim de sua prática. Trata-se de crime material, por quê? Porque existe a ocorrência do resultado naturalístico, ou seja, existe que de fato haja a interrupção da obra pública ou do serviço de interesse coletivo, né? De forma livre, pode ser praticado de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Comissivo, existe que você sai da sua inércia para os fins de praticá-lo, instantâneo, sua consumação não se prolonga no tempo, interrompeu, já foi. Crime de dano, porque provoca um dano ao bem jurídico, né? Plurissubjetivo, ou seja, um crime de concurso necessário. Exige uma pluralidade de pessoas para fins de praticá-lo. E o crime plurissubsistente, ou seja, pessoal, trata-se de um crime que, na realidade, preste atenção, irá admitir fracionamento do intercrimes e, portanto, admite tentativa. Belezinha? Tranquilinho? E chama atenção mais uma vez, ó. Competência para processo e julgamento é da Justiça Federal. Belezinha, galera? O artigo 202 está no quadro, mas eu não vou continuar a falar agora. Vou dar um break. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando sobre os crimes contra a organização do trabalho. Volto já.